Mano, hoje 11 de novembro temos mais uma aula de história para vocês, tá bom? Ok, aula hoje, presta bem atenção que a aula vai falar de escravismo no Brasil, sobre abolicionistas e também sobre as leis que libertaram aos poucos os escravos. Estamos aí no capítulo 11, mais precisamente na página 150, certo? Deixa eu colocar aqui a página que a gente está vendo agora. Página 150. Vamos falar hoje sobre a Lei Eusébio de Queiroz, né? Como todos nós sabemos, desde sempre existiu no Brasil um parlamento, tá? E onde trabalham ministros, deputados e senadores, tá? Um dos deputados, chamado Eusébio de Queiroz, teve uma ideia de lançar uma lei que começasse a tornar ilegal o tráfego, né, de escravos em alto mar. Nossa, mas que ideia brilhante, Eusébio de Queiroz! De onde tu tiraste isso? Perguntou um dos caras lá. Não, rapaz, que foi o seguinte: porque o diabo dos ingleses inventaram uma lei chamada Bill Aberdeen, né? E essa Bill Aberdeen diz o seguinte: a Inglaterra tem o direito de pegar qualquer navio que estiver transportando escravos em alto mar. Então, para a gente não pensar que está obedecendo aos ingleses, a gente pega e cria a nossa própria lei, né? A velha malandragem do brasileiro. Cria a nossa própria lei para fingir que fomos nós que, digamos assim, proibimos esse tráfego, né? Tudo bem, vamos criar a lei foi criada, né? A lei foi criada para não ficar feio para o Brasil. A lei Bill Aberdeen foi criada pelo ministro inglês, também com esse mesmo nome, Bill Aberdeen. É aquela lei que eu falei para vocês, que funciona no papel, mas na realidade é só para o inglês ver, né? Só para o inglês ver, porque o Brasil continuava fazendo isso escondido da Inglaterra, sem eles perceberem, né? Fato é que a lei Eusébio de Queiroz tem a mesma conotação da lei Bill Aberdeen, proibir o tráfico de escravos em alto mar, tá bom? Com isso, olha só, os abolicionistas meio que aplaudiram, outros perceberam a jogada, mas fato é que a lei foi importante e o pessoal que era abolicionista, eles queriam realmente, era o fim de vez da escravidão. Fim da escravidão. Enquanto os escravistas eram conservadores, queriam conservar a escravidão. Tá? Escravidão. Ótimo. O movimento ele era feito por populares, pessoas simples, comuns, e também por intelectuais, advogados, poetas, viu? Médicos, filhos de pessoas que tinham nascido até em famílias escravistas, mas se revoltaram e passaram para o lado dos abolicionistas, criticando a escravidão. Eles criticavam as torturas, eles criticavam o fato de vender seres humanos, eles criticavam o fato de colocar o ser humano para ficar de castigo no sol quente, apanhando o dia todo. Tudo isso era monstruoso na cabeça dos abolicionistas. De fato é monstruoso até hoje, né? Olha só. Só que antes desse movimento ganhar tanta força, teve a Guerra do Paraguai. Que nós falamos a respeito dessa guerra no capítulo anterior, no capítulo passado. Então essa Guerra do Paraguai foi uma guerra em que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai participaram, todos contra o Paraguai, e incentivados pela Inglaterra. A Inglaterra ganhou muito, muito com isso, porque além de controlar o comércio local, ela acabou ganhando muitos devedores endividados de guerra que iam pagar para ela pelas armas, tudo que ela vendeu, a munição, tudo, a pólvora e até mesmo os remédios
que ela vendeu para os feridos, né? Então, só que nessa guerra do Paraguai estavam lutando soldados do Brasil, digamos, da guarda real. O exército brasileiro também estava envolvido, porque o exército não tinha tanta força assim. E também escravos estavam envolvidos nessa guerra do Paraguai. Viu? Esses eram os combatentes do Brasil. Os escravos ficaram muito próximos do exército. O exército ganhou força demais, viu? Ele ficou mais forte depois dessa guerra. Ele começou a decidir coisas no parlamento. Tem, digamos assim, militares no parlamento, enfim. O exército entendeu o seguinte: após essa guerra, os escravos já poderiam ser livres. Foi o que o governo prometeu, que aos poucos ia libertar muitos escravos. Só que não foi isso que aconteceu. Então o exército já estava muito apegado a eles e até admirados pela bravura que eles tinham, pela força, o vigor, né? Na verdade, lutavam pela liberdade. Então isso aproximou demais os escravos da sua, digamos assim, alforria, né? Enquanto os escravos estavam na guerra, os fazendeiros contratavam imigrantes, né, para suprir a mão de obra que não havia mais ali, não estava à mão dos fazendeiros, né? E esses imigrantes foram chegando ao Brasil e chegaram muito mais, em maior quantidade, após a libertação total dos escravos. Tá? Por enquanto estavam só ali quebrando um galho, fazendo aquela vez, né, que os escravos não poderiam fazer no momento. E depois disso tudo, o movimento abolicionista cresceu demais e muitos abolicionistas começaram a surgir, né? Como por exemplo, nós temos aqui alguns abolicionistas famosos, como Luiz Gama, né? O Joaquim Nabuco. Aí se eu perguntar quais foram os abolicionistas, coloca esse aqui já, viu? Joaquim Nabuco, Castro Alves, Olegária da Costa, entre outros, mas os mais famosos eram esses aqui. Luiz Gama, ele era filho de um português, né, e de uma escrava. O Luiz Gama, ele com 10 anos de idade foi vendido pelo próprio pai para ser escravo, né? Ele acabou fugindo. Ele conseguiu estudar com muito esforço, se alfabetizou, participou das manifestações contra a escravidão, teve muitos amigos que o ajudaram nisso, né? E ele acabou, digamos assim, sendo responsável pela libertação de muitos escravos. Ele ajudava a esconder os escravos que haviam fugido e dava a eles uma direção do que fazer, para onde ir. O Luiz Gama foi muito importante nessa questão da libertação dos escravos, tá? Da mesma forma que o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, ele era de Pernambuco, de Recife, e ele nasceu em família tradicional, né? O danado que é tradicional da família dele é o fato de ser escravista, né? Só que ele não seguiu o exemplo dos pais, né, da família. Ele acabou tornando-se um abolicionista. Ele lutou pela abolição de muitos escravos, lutou pela essa abolição. Ele era assim um grande escritor e poeta, né? Ele acabou fundando a Academia Brasileira de Letras, né? Juntamente com seu amigo o Machado de Assis, tá? Machado de Assis, diga-se de passagem, o maior escritor desse país, tá?
O maior escritor do Brasil de todos os tempos. Não teve ainda outro não. Não pela quantidade de venda de livro, pela importância intelectual que ele tinha, pela ironia, pelo sarcasmo, pela inteligência. O Machado de Assis era um gênio realmente, né? Depois teve também o Castro Alves. O Castro Alves, ele também era um abolicionista, ele é chamado de poeta dos escravos. Poeta dos escravos, né? Ele escreveu um poema muito interessante chamado de Navio Negreiro. Vou puxar para cá para a gente ver melhor. Navio Negreiro. E ele gostava de recitar esse poema em locais que houvesse muita gente rica, escravista, para deixar as pessoas sem jeito, né? Ele gostava de debochar das pessoas recitando esse poema Navio Negreiro, que fala de quê? Fala da situação da viagem dos escravos naqueles barcos que eu falei para vocês, aqueles barcos tumbeiros que chegavam lá da África com escravos todos amontoados ali para serem vendidos como mercadoria em feiras, tá bom? Ele fazia um poema muito triste, né? Mas realmente era triste. Eu vou colocar futuramente um trecho dele na atividade para vocês verem, tá bom? A dona Olegarina, ou dona Olegária da Costa, ela foi também uma grande abolicionista. Ela ajudou muitos escravos a fugirem, né? Ela ajudou demais escravos a fugirem. O nome dela não é lembrado na história. Infelizmente, são pessoas que não são muito lembradas, né? A gente lembra mais de reis, nome de papa, nome de pessoas famosas, de pessoas mais ricas, influentes, mas esses aqui que fizeram realmente alguma coisa pela causa humanitária, não são muito lembrados não, né? Infelizmente. Pois é, agora a gente vai falar um pouquinho agora das leis. Ó, vou colocar um slide mais limpinho aqui. Além da lei Eusébio de Queiroz, que já falamos agora há pouco, tem também a chamada Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre. Falava o que essa lei? Falava que a partir da data da promulgação dessa lei, todos os escravos que haviam, aliás, todos os seres humanos que nasciam a partir dessa lei eram livres, tá? Ventre livre, as mães não tinham mais obrigação de dar seus filhos para serem escravos a partir dessa lei. Por que fizeram essa lei? Porque eram bonzinhos? Não. Porque o mundo já estava ridicularizando o Brasil por ser um país atrasado, viu? Então isso estava envergonhando um pouco o parlamento do Brasil. Então eles criaram essa lei do ventre livre. Todos que nasciam, recém-nascidos, enfim, né? Os que nasciam a partir da data da lei eram filhos livres, eram pessoas livres, não precisavam mais ser escravo mais não, certo? Os que nasceram um dia anterior, coitados, ficaram não teve jeito, né? Os que nasceram um dia anterior da promulgação da lei continuaram, infelizmente, na condição de escravos. Rapaz, demais, né? Vamos ver uma outra lei aqui, vamos ver uma outra legislação. A lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários, né? Essa lei, ela é interessante porque dificilmente um escravo passava dos 20 e poucos anos de idade ou 30 anos de idade. O trabalho duro maltratava demais essas pessoas, não é? Mas mesmo assim, o governo imperial fez em 1885 essa lei que libertava todos aqueles que eram escravos a partir de 65 anos de idade. Quem tivesse essa idade aqui para cima, né, não era mais considerado escravo no Brasil a partir dessa data de 1885.
É ruim você imaginar que um escravo pudesse, digamos assim, se beneficiar de uma lei como essa quando ele não tinha mais nem para onde ir. Para onde é que ele ia com essa liberdade aos 65 anos de idade, né? E dessa maneira, um projeto de lei criado pelo Rui Barbosa, que a gente vai ver ainda falar sobre ele, acabou criando essa legislação dos sexagenários, que o nome está dizendo, sexagenário vem de 6, né? Sexagenário de 65. Uma outra lei foi a Lei Áurea. A Lei Áurea, que foi a lei assinada pela Princesa Isabel. Princesa Isabel. Assim, foi porque ela era boazinha também? Não. É porque o mundo todo já tinha libertado seus escravos. Só faltava o Brasil. E a pressão internacional era muito grande. Estados Unidos já tinha libertado os seus escravos, já tinha acontecido aquela guerra de secessão, né? E o Brasil continuava com escravos. A Princesa Isabel foi lá e libertou, não tinha mais jeito, né? Tava sem jeito, ela foi lá e assinou aquela carta que dava liberdade total a todos os escravos, lá embaixo. O problema foi que com isso ela teve a fúria dos fazendeiros, né? Ela teve a raiva dos oligarcas. E o Brasil começou então a caminhar para um novo tempo. O marido dela alertou: não faça isso, que senão você vai perder o império do Brasil. E foi isso que aconteceu. Esses fazendeiros passaram a ser republicanos. Muitos deles passaram a ser republicanos, ou seja, republicano é acabar com a monarquia e criar uma nova forma de governar um país, uma república governada por um presidente. Que isso aí é assunto que a gente vai tratar em outras oportunidades, tá bom? Então, gente, essas aí foram as legislações, as leis que aconteceram no Brasil. O tio vai passar uma atividade digitada para casa, a gente comenta ela na próxima aula e depois faz as páginas do livro, tá bom? Então tenham um bom dia, se cuidem, fiquem na paz, fiquem de boa, tá? Saúde a todos, tchau.